Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC. Desde já agradecemos a sua atenção. Eu sou Delze Laureano e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa Palavra Ética, semanalmente, nós entrevistamos pessoas que têm de fato uma palavra ética, carregada de um jeito humanizador, libertador de se viver e de conviver. E hoje, com muita alegria, nós vamos entrevistar Ideslaine dos Santos Pereira. Bem-vinda, Ideslaine. Obrigada. Ideslaine é educadora da comunidade Dandara, aqui no Céu Azul, em Belo Horizonte. Ideslaine, primeiro sinta-se à vontade aqui no TV Comunitária, aqui no nosso programa Palavra Ética, né? A proposta hoje é nós aprendermos com você um pouquinho do muito que você tem para nos ensinar sobre várias coisas, né? A dignidade das mulheres, né? Tá vindo aí o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, sobre direitos das mulheres, cidadania feminina, né? Direito à moradia, necessidade de se construir uma cidade que caiba a todos. Então, para início de conversa, diga para nós, Ideslaine, e para quem está nos assistindo, quem é você? Onde você nasceu? Um pouco da sua trajetória de vida. Meu nome é Ideslaine dos Santos Pereira. Eu tenho 27 anos, nasci em Belo Horizonte, tenho 2 filhos lindos, a Yasmin Vitória, de 2 anos, e o Isaac Vitor, de 8 meses. Hoje eu resido na comunidade Dandara, mas antes de ir para Dandara, eu vim de uma família muito humilde, que não teve formação escolar, não nasceu de família de berço, então tivemos muitas necessidades. A minha mãe, então, meu pai largou minha mãe, eu tinha 2 anos de idade, quando ele largou minha mãe, e a minha mãe teve que se virar para poder criar os 3 filhos, que é o Idésia, a Priscila e eu. Então, na minha mãe ter que trabalhar muito, ela adoeceu, e no que ela adoeceu, pouco que ela podia dar pra gente, ela deu. Uma história da minha vida que eu acho muito marcante foi porque eu tinha 7 anos de idade, sempre sonhei para a escola. E pela minha mãe não ter condições de trabalhar, né, por causa que ela estava com tuberculose aguda, ela não conseguia dar pra gente o pré-primário. Então, quando eu via minhas coleguinhas indo para o pré, eu ficava em casa louca para completar 7 anos. Quando eu completei 7 anos, era a época de eu ir para a escola, eu não podia ir para a escola, porque a minha mãe não tinha como pagar a famosa lista escolar, ela não tinha como comprar o meu uniforme, não tinha como comprar meu material. E a minha prima contou isso para a professora, passados um mês que o ano letivo começou, a professora Cláudia chegou na minha casa avisando para minha mãe que não precisava comprar nem o material da escola e nem o uniforme. Então minha mãe chorou muito naquele momento, ficou muito feliz, né, porque era o meu sonho. E ali minha mãe só pensou que teria que se virar para me dar um material para estudar. Minha mãe era catadora de ferro velho na época e ela começou a catar vários cadernos, né, velhos, e passou a noite e a madrugada montando um caderno para me poder estudar. Algumas folhas eram brancas, outras encardidas e tocos de lápis, mas para mim era o melhor material que eu tinha no mundo, era aquele porque era o meu material. Então, passado-se disso, eu doei muito para ser a melhor aluna, né? Eu coloquei na minha cabeça Se esforçou. Coloquei na minha cabeça que eu ia realizar o sonho da minha mãe de ver uma filha formada. Então, até a 5ª série eu tirei as melhores notas, da 5ª série para frente era avaliação, procurei ser uma das melhores alunas, né? E ali eu tentava participar de um grêmio, de uma oficina. Quando deu a 8ª série, eu formei, levei minha mãe até o FMG para poder pegar meu diploma. Eu estava vestindo um vestido lindo de princesa e o orgulho vibrante de saber que eu tinha realizado aquele sonho que era fazer minha mãe ver eu formada a 8ª série, né? Continuei estudando, mas quando eu cheguei em 7 meses do 2º grau, que eu estava estudando o 1º ano, aconteceu que a minha irmã engravidou. No que a minha irmã engravidou, lá em casa só eu trabalhava no horário da noite, comecei a chegar 30 minutos atrasada no serviço e o meu patrão me deu uma decisão. Ou você trabalha ou você estuda, que você não pode ficar chegando atrasada. Foi onde eu tranquei meus estudos, né, até a data do início desse mês, que no início desse mês eu já me inscrevi para estudar de novo.
tive muita dificuldade financeira mesmo, né? Quando a gente veio do Rio de Janeiro, que meu pai largou a gente lá, eu fui morar na casa do meu avô, a minha mãe não tinha como dar pra gente o que comer, e assim, como mutirão, que meu irmão conseguiu fazer 2 cômodos e um banheiro lá na casa, no lote do meu avô. Mas aí vieram cupins e o cupim desmoronou a casa praticamente, estava em área de risco. E o nosso sonho como os filhos era crescer, pois tinha 2 filhas mulher e um filho homem. Então precisava sair daquele quarto que era para todos, né? Só que como o lote era do meu avô, ele tinha 12 filhos, ele não deixava crescer mais nada. Foi daí que eu encontrei o Dandara, né? Assim, eu vou contar mais para frente como aconteceu. Mas nós ficamos sabendo do Dandara, onde ninguém da minha família pensou 2 vezes e correu atrás da luta deles. E Deslane, eu também quero agradecer, né, a sua presença aqui. Neste momento, sempre, todos os anos, no 8 de março, nós procuramos refletir sobre o papel da mulher na nossa sociedade, essas perspectivas femininas ou feministas, né, de ver o mundo e tudo. E neste ano, neste programa, nós conversamos aqui, né, na produção do nosso programa, qual seria a mulher que nós traríamos aqui para pensar um pouco hoje no papel da mulher na nossa sociedade, das dificuldades que as mulheres enfrentam, de que forma as mulheres têm sido protagonistas de uma história e tudo. Então a gente vê já neste início você colocando assim toda uma dificuldade, quer dizer, uma família, a sua mãe é uma liderança, ela é uma liderança provedora de uma família, né? Isso é uma realidade no Brasil. Mas eu gostaria que você dissesse para nós, você vem hoje, que nós conhecemos você, da comunidade Dandara, que nós temos o maior respeito pela Organização das Mulheres, de todas as pessoas que estão na Dandara. Mas onde você, porque você disse que nasceu em Belo Horizonte, você então tinha uma moradia antes de favor na casa lá do seu avô. Em qual bairro em Belo Horizonte que é situada e como vocês descobriram essa Dandara? Vocês participavam de algum movimento já de luta por moradia? Como que deu isso? Não, na verdade, quando a gente foi para Dandara, eu morava naquele verdadeiro mundinho dentro de mim. Eu pensava que só existia o meu mundo, minha casa, minha família e os meus objetivos. Então, quando eu fui para Dandara... Sim, mas fisicamente você falou que você ocupava um espaço pequeno, seu avô cedeu para você, para sua mãe construir com vocês. Aí minha mãe construiu no lote do meu avô, só que ele Onde que é localizado esse no bairro Santa Amélia. Santa Amélia, lá na Pampulha mesmo. Isso, região da Pampulha, Avenida Augusto Veloso, né, número 47. Só que o meu avô, ele tem 12 filhos. E nele ter 12 filhos, a herança dele teria que ser partida por 12. Ele sempre teve essa visão. E todas as pessoas da família dependiam de alguma forma desse imóvel que era do avô. Não tiveram condições de construir, de adquirir um imóvel, por isso todos dependiam daquele lote dele. Não, porque a visão do meu avô era assim, não pode construir dentro desse lote porque eu vou vender ele e vou dividir o dinheiro para todos os filhos, que todos têm direito iguais. Então, assim, a gente sempre viveu debaixo de muita pressão por ser de alguém, ter 12 pessoas atrás daquele lote para poder ganhar a herança. Então, eu casei, né, nesses sonhos de menina, eu sonhava em casar, casei. No que eu casei, eu e meu marido, ele trabalhando, né, ganhava um salário bem, e eu também estava trabalhando de secretária, né, recebia bem, fomos morar no aluguel. Né, eu falo que nós dois avançamos na lua achando que era queijo. Bem. Que bem era esse? Assim, porque na visão de hoje em dia, você, daquela época principalmente, você ganhar R$700, você ganhava bem, porque o salário mínimo era a taxa que dava para todo mundo que não tinha estudo. Então ele conseguiu um serviço de 700 e eu consegui como secretária um serviço de 640. Então nós dois vimos assim, nós dois ganhamos bem. Então o que a gente vai fazer? Vamos alugar uma casa boa. Vocês tinham uma renda para constituir uma família. Isso, para conseguir alugar uma casa boa. No que nós fizemos, nós alugamos uma casa boa, mas assim, na área pobre, como diz. O que é casa boa? Na casa da minha mãe eu nunca tive uma cerâmica no chão, né? Eu nunca tive um banheiro que as paredes fossem pintadinhas. Então eu saí daquele patamar do simplesinho para o patamar que a gente vê hoje em dia bom. Um mínimo de condição de habitação. Isso, né? Mas assim, sempre com poucos móveis, porque o aluguel a gente tinha que estar pagando. E nesse intervalo eu engravidei, né? Minha filha é uma bênção na minha vida, algo que eu sempre falo que veio para acrescentar.
Eu engravidei, no que eu engravidei eu dei pressão alta, dei diabetes, eu dei princípio de pré-eclâmpsia, então eu gastava muito dinheiro mesmo indo para o hospital. Eu saía de segunda a sexta para o posto ou para o hospital e sábado e domingo às vezes eu passava internada, né, pelos 2 fatos que eu dei junto com a gravidez. Então meu patrão me mandou embora grávida e eu não tive força relutante para poder correr atrás dos meus direitos naquela época, né, porque eu estava grávida, debilitada, me sentindo muito mal, menos uma renda. A empresa que meu marido trabalhava também não estava com a situação muito boa, ela pegou e abaixou o salário dele. Então nós ficamos com um salário mínimo para ele poder pagar uma pensão que ele tem mais um filho, pagar um aluguel, pagar meus remédios, pagar as consultas. E a Yasmin nasceu com refluxo e na época o SUS, né, não entregava esse remédio. Então era de 12 em 12 dias nós gastávamos R$68 com remédio para ela. Só esse, fora bronquite asmática, que ela nasceu de algumas coisinhas, porque ela nasceu muito frágil por causa da minha pressão, que tirou ela de 7 meses e meio. Então a gente estava... Quer dizer, são diversos fatores que levaram vocês a uma absoluta impossibilidade de ter renda suficiente para bancar o aluguel. Não, né, e nós ainda tentamos, né? Nós saímos daquela casa que a gente achava que era bem, que estava R$300, e fomos para uma casa de 200 na vila, né? Até na Vila Piratininga, Mãe dos Pobres, e continuamos. Só que ali não tinha como pagar, porque o dinheiro, na verdade, faltava. Teve noite, eu e meu marido sentados, chorando, né, os dois sentados ali chorando porque o dinheiro não dava para comprar o arroz com feijão para mim comer, para ter leite para dar para Yasmin. Então aquilo ali ficou muito marcante. Quando a minha mãe ligou a televisão, minha tia contou para minha mãe de antes, ela ligou a televisão, ela viu a ocupação no bairro da Andara, no Céu Azul. Aí ela falou: minha filha, estão invadindo terra lá, vão invadir também. No que ela falou isso, eu falei: ah, mãe, eu vou ligar pro Zezinho. Falava invadir. Na época era invadir, a gente não tinha uma visão, né, que hoje a gente tem. Mãe, eu vou ligar pro Zezinho. Eu falei assim: mãe, eu vou ligar pro Zezinho nada não, porque a mulher que tem que ter consciência do que o filho dela precisa, e eu tô precisando, vamos embora. Zezinho é seu marido? Meu esposo. Então você nem consultou o marido e não, foi naquele momento eu tava tão desesperada que eu já devia 3 aluguéis, não tinha nem o que comer dentro de casa, né, eu peguei as 2 únicas fraldas da Yasmin que eu tinha, coloquei num carrinho, né, e ali eu e minha mãe saímos com 2 fraldas num carrinho, com aquele pensamento assim: não, nós vamos chegar lá, achar um pedaço de terra e vamos construir. Porque a mente da invasão era essa, a gente nunca pensava que ia ter o processo que nós tivemos para chegar até hoje. Então foi o aperto que te levou para a comunidade da Andara? Com certeza, a falta do comodismo. Eu falo a palavra certa, é a falta do comodismo, né? Na verdade, eu não tinha muito, mas eu estava acomodada ao pouco que eu tinha. Ah, tá bom, tô pagando aluguel pros outros, não tem problema, tô pagando, aí embolou. Então, eu vejo assim que quando a minha filha nasceu, foi a chave de injeção para a esperança para mim e pro José, porque dali que a gente começou a ver que a gente tinha que correr mais atrás do que o que a gente tinha. Não era só 2 serviços que bastava. A gente tinha que ter corrido atrás de uma casa, a gente tinha que correr atrás do nosso carro e outras coisas mais que a gente quer conseguir em nome de Jesus, e vamos, né? Deslane, então fica claro assim, quer dizer, o motivo básico e principal que levou você e sua família a abraçar a luta lá da comunidade da Andara foi o aperto social. O aperto. Então era assim, era o primeiro objetivo, conquistar uma casa, um pedacinho para viver com dignidade, né? Agora no próximo 9 de abril de 2011, Dandara vai completar 2 anos, né? 3. 3 anos já? 3 anos. 3 anos. Então, no início o objetivo era conquistar uma casa. Passados esses quase 3 anos, se for fazer uma retrospectiva assim, o que você aprendeu na Dandara? Mais ou menos isso que eu falei. Quando eu cheguei lá, nós chegamos com aquela visão: opa, vamos pegar um pedaço de terra e vamos crescer igual na vila. Quem cercar o melhor. Então, quando a gente chegou de início, a polícia já não estava deixando ninguém mais entrar. Mas assim, o desejo por eu ter algo meu e não chorar tanto de noite junto com o meu marido fez a gente ir além. Nós passamos para a rua de baixo, cortamos um matagal, que na época era mato puro, com a Yasmin, uma segurada na ponta, outra na outra, e ela dentro do carrinho, e passamos por debaixo da cerca, que a polícia já tinha feito o cerco para ninguém entrar. Aí nós passamos por debaixo daquela cerca ali, e naquele momento que nós passamos, tinha uma vizinha que virou para mim e falou assim: fica aqui, porque onde cabe um, cabe mais, né?